Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Em meio mês, Zalfeng havia alcançado o 9º posto do reino consolidado e isso era ele não se concentrando no cultivo. Se ele fizesse isso, ele estaria pelo menos no pico do 9º posto. Seu foco principal era atingir o 10º nível da técnica da parede de prata e não o cultivo, mas nos últimos dias, ele ocasionalmente recebia algumas pílulas da divisão grama-madeira, então era difícil não progredir. A competição é feroz no clã. Até mesmo o discípulo externo mais baixo e fraco é um gênio em sua terra natal. Zalfeng podia sentir a competição intensa. Se os discípulos externos já eram assim, então seria difícil imaginar que tipo de situação era com os discípulos internos. Até agora, apenas Bei Moi, San Yuanyao e Liu Yuer haviam se tornado discípulos internos e Zalfeng sabia que quanto mais cedo alguém se tornasse um discípulo interno, maior seria a vantagem. Eles obteriam melhores habilidades, bem como mais recursos. Mas mesmo que Zalfeng soubesse disso, ele não desistiu do fortalecimento corporal. O corpo era a base de tudo e é preciso ter uma base sólida no reino consolidado, para que o caminho futuro seja mais fácil. Alcançar o reino ascensionado com seu corpo, esse era seu objetivo. Zalfeng calculou o tempo e percebeu que estava se aproximando do fim dos 10 dias. De acordo com o acordo feito anteriormente, ele tinha que ficar na casa do velho Guan e do velho Zhan por 10 dias cada. Nos 10 dias na divisão grama-madeiras, Zalfeng já havia entrado no caminho da fabricação de pílulas e sempre que o velho Guan mencionava, sua boca não conseguia fechar. No último dia, o vice-chefe Guan se encontrou sozinho com Zalfeng. Seu talento em fazer pílulas é assustador. Já pode ser visto no futuro que você será um milagre no mundo do refino de pílulas. O velho Guan olhou complexamente para Zalfeng, como se estivesse esperando por ele. Antes de Zalfeng deixar o velho Guan, dê a ele uma Bíblia da Pílula Sagrada. Este livro contém muitos mestres de pílulas de primeira classe, incluindo os meus, truques e etapas para refinar pílulas. Ele também tem uma vasta quantidade de conhecimento nele. Depois que o vice-chefe Guan entregou a Bíblia da Pílula Sagrada para Zalfeng, ele soltou um longo suspiro como se um assunto importante tivesse sido concluído. Segurando a Bíblia em sua mão, Zalfeng sentiu seu peso. Além da Bíblia da Pílula Sagrada, o velho Guan também deu a Zalfeng 10 pedras de cristal primordial de qualidade inferior e uma fornalha velha. A fornalha tinha sido usada pelo velho Guan há muito, muito tempo e era um símbolo de memória. Agora tinha sido passada para Zalfeng. Depois de deixar a divisão grama-madeiras, Zalfeng teve uma sensação estranha. Por que o velho Guan não mencionou nada sobre me aceitar como discípulo? Poderia ser que ele queira resolver isso primeiro com o velho Zhan. Zalfeng ficou extremamente curioso, mas logo deixou isso de lado. Retornando ao seu pátio, Zalfeng organizou os recursos que tinha em mãos. Ele estava extremamente rico agora. Além da fornalha que o velho Guan tinha acabado de lhe dar, ele também tinha algumas pílulas e 10 pedras de cristal primordial abaixo do padrão. Pedras de cristal primitivas eram a moeda comum, a prata do mundo mortal não tinha valor. Zalfeng ouviu rumores dizendo que 1 milhão de peças de prata poderiam ser trocadas por uma pedra de cristal primordial de qualidade inferior. Para ver o uso das pedras de cristal primaus, Zalfeng decidiu ir ao salão de trocas do clã Lua Quebrada. O salão de trocas era limitado a discípulos do clã somente e não era aberto ao público. No momento em que Zalfeng pisou no salão de trocas, ele se sentiu desconfortável. As figuras entrando e saindo do salão estavam todas no reino ascensionado, havia até mesmo diáconos e vice-chefes presentes. A aura liderada por qualquer um do reino ascensionado fez Zalfeng se sentir incapaz de respirar. Foi essa cena que fez Zalfeng perceber claramente que ele estava apenas no fundo do clã, tão pequeno quanto uma formiga. Havia muitas barracas no salão de trocas e cada barraca tinha seu próprio dono e nas mesas havia habilidades, armas, pílulas e outras coisas que Zalfeng não reconheceu. Zalfeng olhou ao redor e descobriu que habilidades meio mortais eram vendidas por uma pedra de cristal primordial abaixo do padrão, mas não havia muitas dessas habilidades. Mesmo se houvesse, elas eram raras ou especiais. Havia um número maior de habilidades mortais sendo vendidas, e as habilidades mortais de classe baixa custavam de 10 a 20 pedras, enquanto as habilidades mortais de classe média custavam pelo menos algumas centenas de pedras de cristal primordial de qualidade inferior, centenas de vezes mais caras que as habilidades de classe baixa. Zalfeng sacudiu a cabeça, impotente, e descobriu que sua pílula de limpeza de medula valia apenas 5 pedras de cristal primordial de qualidade inferior. Pílulas espirituais eram caras no salão de trocas porque o cultivo era o principal fator no clã, portanto, pílulas espirituais que ajudavam a aumentar o cultivo eram disputadas ferozmente. Um discípulo externo como Zalfeng não recebia atenção no salão de trocas. Mesmo que ele andasse até uma barraca, o dono não se incomodaria em falar com ele. Não é de se admirar que os fabricantes de pílulas tenham uma posição alta no clã. Ele pensou em seu coração. Lenta e firmemente, um pensamento surgiu na mente de Zalfeng sobre como ele poderia ganhar muito dinheiro.
Com seu talento em refinar pílulas, tudo o que ele precisava fazer era criar um lote de boas pílulas e ele seria capaz de fazer algumas pedras de cristal primordial. Seu limite agora eram as 10 pedras de cristal primordial de qualidade inferior que ele tinha em mãos. Zhao Feng andou por aí por um longo tempo antes de usar uma pedra de cristal primordial de qualidade inferior para comprar uma grande quantidade de carvão de nuvem negra. A nuvem negra era o pior carvão que poderia acender a chama de uma pílula e só podia ser usada para criar pílulas de nível baixo. Pílulas normais eram diferentes de pílulas espirituais, estas últimas podiam ajudar aqueles no reino ascensionado, mas como Zhao Feng tinha um número limitado de pedras de cristal primordial, ele só podia comprar carvão de nuvem negra. Ele então começou a comprar os outros materiais necessários para refinar as pílulas e gastou as últimas 9 pílulas de cristal primordial de qualidade inferior em recursos. As pílulas mais adequadas que posso criar agora são a pílula de limpeza da medula e a pílula de retorno da respiração da lua quebrada, ambas quase pílulas espirituais, mas não exatamente. Todos os recursos escolhidos por Zhao Feng tinham seus respectivos usos. Pílula de limpeza de medula, não precisava ser dito. Zhao Feng já tinha usado antes e se não pudesse ser vendido, ele poderia usar ele mesmo. Pílula de retorno do sopro da lua quebrada, uma pílula especial criada pelos mestres de pílulas do clã da lua quebrada e tinha o efeito de aumentar a taxa de energia regenerativa. Era adequada para aqueles entre o meio passo do reino ascensionado e o terceiro céu do reino ascensionado. Essas duas pílulas não estavam exatamente no nível de pílulas espirituais, mas superavam em muito as melhores pílulas do mundo mortal. Havia duas razões pelas quais Zhao Feng escolheu essas duas. Primeiro, não era difícil criar essas pílulas e os recursos não eram caros. Segundo, as duas pílulas eram o limite que Zhao Feng poderia criar por causa de seu cultivo limitado. Pílulas espirituais normais tinham requisitos específicos para a chama e a maioria delas exigia que o fabricante da pílula estivesse no reino ascensionado. Depois de gastar todas as suas pedras de cristal primal abaixo do padrão, os recursos que Zhao Feng precisava para criar pílulas foram reunidos em sua maioria. Os que ele não tinha poderiam ser retirados da divisão grama-madeira ou da princesa Yumenxian. Zhao Feng então saiu relutantemente do salão de trocas. Havia muitas habilidades, recursos e pílulas no salão que ele queria. Depois de sair do salão, a aura de sentimento pesado desapareceu instantaneamente. Irmão Zhao! Uma voz familiar soou no meio da multidão e a voz fez Zhao Feng congelar. Um jovem vestindo uma camisa preta listrada saiu da multidão e olhou surpreendentemente para ele. Camisas pretas listradas simbolizavam discípulos internos enquanto discípulos externos usavam vestes verdes. Irmão Bei. Zhao Feng logo recuperou a compostura e abriu o olho esquerdo para inspecionar o jovem. Bei Moi. O antigo discípulo do Lorde Guanjun, em quem este depositou todas as suas esperanças. Através de seu olho esquerdo, Zhao Feng descobriu que o cultivo de Bei Moi era próximo ao de Lorde Guanjun. Lorde Guanjun estava no segundo céu do reino ascensionado. Isso significava que Bei Moi estava pelo menos no pico do primeiro céu do reino ascensionado ou no meio passo do segundo céu. Era difícil imaginar como o cultivo de Bei Moi havia aumentado aos trancos e barrancos em um mês, mas pensando em como o talento de Bei Moi estava próximo do corpo espiritual da terra e do céu e dos recursos que ele teria recebido do ancião, tudo não era tão surpreendente. Irmão Zhao, finalmente nos encontramos novamente no clã, mas a diferença entre nós continua a mesma. Bei Moi estava inexpressivo como sempre. Zhao Feng não recuou. Não importa qual seja a diferença. O que importa é a altura final que podemos alcançar. Bei Moi fez uma pausa leve como se estivesse tentando compreender o que Zhao Feng estava dizendo. Ele então deu uma risada zombeteira, talvez fosse engraçado demais falar sobre o futuro com um corpo meio espiritual. Já que você já chegou ao clã, nosso acordo continuará. Bei Moi disse, então balançou a cabeça e foi para o salão de trocas. Esse dia não estará longe. Zhao Feng também saiu e retornou para a divisão do salão externo. O encontro com Bei Moi foi apenas um pequeno problema, mas isso deu a Zhao Feng outro objetivo. Após chegar na divisão do salão externos, Zhao Feng foi até a divisão grama-madeira para pegar emprestado alguns outros materiais de que precisava. Por fim, todas as coisas necessárias para a pílula de limpeza de medula e a pílula de retorno da lua quebrada foram coletadas. Você vai começar a refinar pílulas? Yumenxian ficou um pouco surpresa, mas logo percebeu que o que disse era inútil. Zhao Feng já tinha a habilidade de criar pílulas sozinho alguns dias atrás. De volta ao seu pátio, Zhao Feng fechou a porta e colocou os materiais em ordem. Ele não conseguiu evitar respirar fundo. O momento seguinte era um ponto crítico. Se tivesse sucesso, ele aumentaria aos trancos e barrancos, mas se falhasse, ele precisava de pelo menos mais 10 dias para obter 10 pedras de cristal primordial abaixo do padrão. O primeiro passo é colocar os materiais. Zhao Feng abriu o olho ao máximo e entrou no modo de visão aprimorada. Quando ele fez pílulas antes, Zhao Feng não ousou abrir o olho esquerdo ao máximo. Isso também significava que a precisão de Zhao Feng aumentava ainda mais, porque ele não se permitia cometer erros.
A colocação dos materiais na etapa logo foi bem sucedida. O próximo passo foi o segundo, acender o fogo. Ele já havia feito esse passo muitas vezes e estava perfeito novamente. Depois disso, vinha o controle da chama, o passo mais importante e difícil, que afetaria diretamente se a pílula seria criada ou não. Ele nunca havia refinado a pílula de limpeza da medula ou a pílula de retorno do hálito da lua quebrada antes. Todo o conhecimento que ele tinha sobre isso estava em sua mente. A chama acendeu e lentamente começou a se expandir. A fornalha então emitiu um zumbido baixo e sob a luz da fornalha, a imagem de uma besta antiga apareceu. Acender a chama foi um sucesso. Entrando no estágio de controle da chama. Neste momento, Alfeng estava extremamente nervoso e animado. Mas devido ao seu olho esquerdo, ele se acalmou rapidamente. O olho esquerdo lhe dava precisão, exatidão e controle. Portanto, sob o complexo controle das chamas, Alfeng quase não podia cometer um erro, a menos que tivesse interpretado algo errado. O tempo passou lentamente. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Esta não foi a primeira vez que Zhaofeng refinou pílulas, mas foi a mais longa. As pílulas que ele havia criado antes na divisão grama-madeira eram todas de classe baixa e eram úteis apenas no mundo mortal, mas inúteis aqui. A pílula de limpeza de medula que ele estava refinando agora era quase uma pílula espiritual e a mais complexa que ele havia refinado até então. 3 a 4 horas depois, a etapa de controle da chama estava chegando ao fim. Gotas de suor apareceram na testa de Zhaofeng. O tempo que ele precisava para criar esse lote era muito maior do que os outros. Era preciso saber que ele só conseguiria fazer em torno de 4 horas ou mais. Somente 5 horas depois a etapa foi concluída. Zhaofeng caiu no chão sem forças e reuniu toda a sua força interior restante para bater suavemente no ar. A fornalha abriu e saíram de lá 4 a 5 pílulas do tamanho de pregos. Zhaofeng estendeu a mão e pegou as 5 pílulas de limpeza de medula. A quantidade de pílulas feitas em cada lote dependia de quanto material era colocado. A quantidade de material que Zhaofeng colocou só conseguiu criar 5 pílulas. O fator mais importante agora era a taxa de sucesso. 1 excelente, 1 normal, 1 inútil e 2 comprimidos abaixo do padrão. Zhaofeng examinou as pílulas e imediatamente descobriu a taxa de sucesso. Taxa de sucesso de 40%. Na verdade, esse resultado o decepcionou. Era preciso saber que quando ele tentou antes, ele sempre alcançou 80% ou mais, com a maioria em 100%. Zhaofeng obviamente sabia que a taxa de sucesso dependia das habilidades do refinador, bem como da classe da pílula. Se alguém como o velho Guan fizesse isso, sua taxa de sucesso seria de 100% porque o nível da pílula de limpeza de medula era muito baixo para ele. Ao mesmo tempo, a pílula de limpeza de medula era muito difícil para Zhaofeng, que estava apenas no 9º posto do reino consolidado. Normalmente, seria necessário estar no meio passo do reino ascensionado para criar uma pílula meio espiritual. Mas como Zhaofeng tinha uma força interior mais densa devido à técnica de respiração de retorno e economizava energia devido à sua precisão, ele foi capaz de quebrar essa normalidade. Só isso faria os outros fabricantes de pílulas da divisão grama-madeira suspirarem. 2 pílulas de limpeza de medula valem 10 pedras de cristal primordial de qualidade inferior. Os olhos de Zhaofeng brilharam. Embora sua taxa de sucesso não fosse alta, ele ainda obteve um lucro enorme porque os materiais usados custaram apenas 4 pedras de cristal primordial de qualidade inferior e o restante dos materiais seria usado para criar a pílula de retorno da lua quebrada. Zhaofeng não recomeçou imediatamente porque achava que sua taxa de sucesso era muito baixa e que ele não tinha habilidade nem experiência suficientes. No mesmo dia, ele pegou a Bíblia da Pílula Sagrada e, sem mais palavras, gravou seu conteúdo em sua mente e então começou a compreendê-lo. No processo, Zhaofeng prestou atenção extra aos pontos-chave, truques e dicas. Depois de olhar uma vez, Alfeng imediatamente se sentiu mais informado. Ele não pôde deixar de suspirar. Se tivesse lido isso primeiro, a taxa de sucesso teria sido maior. Somente tarde da noite Zhaofeng guardou a Bíblia da Pílula Sagrada. A partir de amanhã, ele iria para a divisão de missão do clã e aprenderia matrizes com o velho Zhan. Mas antes disso, Alfeng fechou os olhos e a imagem do peixe ilusório do terceiro exame que havia sido esquecida por tanto tempo apareceu novamente. Antes disso, Alfeng não obteve muitas percepções da imagem do peixe ilusório. Isso ocorreu porque ele estava se concentrando nas 4 posturas do vento e, embora a imagem ilusória do peixe parecesse profunda, ela parecia estar conectada com conjuntos e não com artes marciais. Zhaofeng percebeu que a imagem do peixe ilusório não era tão simples quanto ele pensava, e, como ele pensava, essa imagem tinha algo a ver com matrizes. Ele descobriu que as mudanças na imagem pareciam conter uma espécie de lei dos céus. As cores dos peixes, as ondas do oceano, a luz do sol mudaram. As mudanças no cenário davam aos outros a sensação de que tudo era falso e que a pessoa estava sendo enganada todas as vezes. Zhaofeng foi capaz de contar o número e a cor dos peixes devido ao seu olho esquerdo.
Seu olho esquerdo parecia ter nascido com o poder de ver através de ilusões e sob sua precisão, Alfeng foi capaz de alcançar a sétima cena. Mas contar as imagens não significava que ele tinha entendido por que elas mudavam, significava apenas que ele era capaz de não ser enganado. Mudança, falso, real, ilusão. Zhao Feng pareceu entender algo da imagem ilusória do peixe e compreendeu completamente as duas primeiras imagens naquela noite. Ele percebeu que a iluminação da imagem do peixe ilusório poderia ser usada em artes marciais e faria com que suas ações fossem cheias de mudanças, o que faria o oponente sentir como se seus movimentos fossem todos ilusões. Assustador! Zhao Feng experimentou e sentiu que seu dedo estelar e passo transparente de fumaça pareciam ter vida e não os mesmos movimentos teimosos. Seu dedo estelar e passo transparente de fumaça eram cheios de agilidade e ultrapassaram o nível máximo e atingiram o nível máximo. O nível máximo significava que a habilidade havia começado a exceder a estrutura original planejada e se tornou uma nova habilidade. Zhao Feng levantou-se na segunda manhã e se apresentou à divisão de missão do clã. A divisão de missão do clã era um lugar complexo que era responsável pelas matrizes e algumas outras coisas. Na divisão de missão do clã, Zhao Feng viu uma pessoa conhecida, Xiao San, que era da maior família reclusa do País das Nuvens. Quando Xiao San entrou no clã, ele já estava no 9º nível do reino consolidado e, meio mês depois, ele estava agora a meio passo do reino ascensionado. Zhao Feng entendeu que Xiao San vinha da maior família reclusa do país, que tinha um pouco de relacionamento com o clã e seu talento também era ótimo. O irmão Zhao parece estar vivendo uma boa vida, estando com a princesa Yumenxian e o vice-chefe Guan. Você me deixa com inveja. Xiao San tomou a iniciativa de falar, mas seu tom era azedo. Zhao Feng captou a inveja e a falta de vontade em seus olhos. Quando eles tinham acabado de entrar no clã, Xiao San era bem próximo de Yumenxian. Eles eram um bom para um vinha da maior família do país em reclusão, enquanto o outro era a princesa do país. Mas com o passar do tempo, Zhao Feng estabeleceu sua força e se tornou um discípulo interno substituto e o velho Guan parecia colocá-lo em grande importância. Além disso, Yumenxian começou a se aproximar dele e a proximidade dos dois superou o relacionamento de Yumenxian e Xiao San. Não importa o quão bem eu viva aqui, não será tão bom quanto o irmão Xiao San, que eu suspeito que se tornará um discípulo interno em breve. Zhao Feng disse humildemente e a segunda parte de sua frase foi mais uma pergunta. Suas palavras atingiram o ponto fraco de Xiao San e este não conseguiu deixar de ficar presunçoso. Obrigado pelas suas boas intenções. Mas antes de me tornar um discípulo interno, também quero conhecer os discípulos internos substitutos. Sendo o 13º irmão Zhao, eu realmente quero trocar golpes com você. Xiao San riu levemente e saiu. Me desafiar? Zhao Feng balançou a cabeça e não levou isso a sério, mesmo sabendo que Xiao San havia se tornado um discípulo interno substituto alguns dias atrás e estava em 16º lugar. Depois de atingir o 9º nível do reino consolidado e o 9º nível da técnica da parede de prata, a força de Zhao Feng dobrou e, com a ajuda da imagem ilusória do peixe, Zhao Feng estava em um nível totalmente diferente de dezenas de dias atrás. Depois de entrar no importante terreno da divisão de missão do clã, Zhao Feng mais uma vez viu o velho Zhan. O jovem Zhao Feng cumprimenta o vice-chefe. Zhao Feng não ousou ser respeitoso. Tanto o velho Guan quanto o velho Zhan tinham uma autoridade muito maior que a dele. O vice-chefe Zhan estava vestido de branco enquanto sorria para Zhao Feng. Há alguns livros aqui. Matriz iniciante, as 49 matrizes para iniciantes, 12 maneiras de construir matrizes. O velho Zhan acenou com as mãos e 7 a 8 livros apareceram na frente de Zhao Feng. Quando este último recebeu esses livros, o velho Zhan sorriu. Você pode memorizá-los agora mesmo. Zhao Feng fez uma pausa. Agora mesmo? Mas isso não o enganou. No mesmo tempo que o chá levava para ferver, ele memorizou o conteúdo desses livros. Memorizar tudo que você vê, não é de se admirar. O velho Zhan não ficou surpreso. Como ele sabia que eu posso memorizar tudo o que vejo? Poderia ser que o velho Guan disse a ele? Sob os olhos curiosos de Zhao Feng, o velho Zhan riu. Eu já descobri que você consegue memorizar tudo o que vê quando nos conhecemos pela primeira vez. As mudanças da imagem do peixe ilusório são extremamente complicadas e quando os peixes de cores diferentes se movem, é preciso ter uma ótima memória, ou então não seria capaz de dizer a resposta correta. Ao ouvir isso, Zhao Feng não pôde deixar de suspirar de admiração. Não há nada de estranho nisso, você não é o único que consegue memorizar tudo o que vê. Disse o vice-chefe Zhan. Será que você também é? Zhao Feng fez uma breve pausa e ficou extremamente surpreso. É isso mesmo, eu nasci com esse talento. Ao ler, eu só preciso dar uma olhada no conteúdo 2 ou 3 vezes para memorizar tudo. Mas comparado ao seu talento, está muito longe. O velho Zhan ficou presunçoso no começo, mas depois começou a balançar a cabeça amargamente. Havia muitos gênios que conseguiam memorizar tudo o que viam, mas nenhum deles se comparava a Zhao Feng. No mesmo dia, o vice-chefe Zhan apenas contou a Zhao Feng a teoria básica e a direção dos conjuntos.
Zhao Feng achava que as matrizes eram ainda mais complexas do que o refino de pílulas. Antes de partir, o velho Zhan sorriu. Se você for capaz de compreender todos os 7 livros que acabei de lhe dar, vou deixar você usar uma matriz de coleta de energia na Lagoa de 1000 Folhas. Ele tem grandes efeitos para o fortalecimento do corpo. Lagoa das 1000 Folhas? O coração de Zhao Feng acelerou imediatamente quando ele ouviu isso. Ele havia entrado no clã há algum tempo e sabia um pouco de informação sobre lugares misteriosos como o Palácio da Crista Flutuante, o Lagoa das 1000 Folhas e o Edifício Oco. O Palácio da Crista Flutuante era a fundação do clã e era um lugar extremamente misterioso. Até mesmo os anciões e o mestre da seita podem não saber dos segredos. Quanto ao Lagoa das 1000 Folhas, não poderia ser comparado ao Edifício Oco e ao Palácio da Crista Flutuante, mas ainda era um lugar legal. A área foi criada pela natureza e, mais tarde, especialistas do clã vieram e montaram uma matriz de coleta de energia que já durava 1000 anos, e isso deu à água da lagoa alguns efeitos especiais. Se Zhao Feng conseguisse entrar na Lagoa das 1000 Folhas, seria ótimo para sua técnica da parede de prata. Vice-chefe Zhan, ouvi dizer que somente discípulos internos têm permissão para entrar na Lagoa das 1000 Folhas. Zhao Feng perguntou. A Lagoa das 1000 Folhas é um lugar importante no clã. Mesmo os discípulos internos não podem usá-lo como desejam, mas sendo vice-chefe da divisão de missão do clã, também estou encarregado desta área. Se você tem grande talento nas matrizes, por exemplo, compreendendo todos os livros que acabei de lhe dar em 7 dias, esta pode ser uma desculpa para deixá-lo entrar na Lagoa das 1000 Folhas. O velho Zhan explicou enquanto sorria. Zhao Feng entendeu imediatamente. De acordo com as regras, um discípulo externo como ele não teria permissão para entrar na Lagoa das 1000 Folhas, apenas um pequeno número de pessoas tinha esse tratamento especial. Mas o velho Zhan era um vice-chefe e ele controlava essa área, então ele podia deixar Zhao Feng entrar pela porta dos fundos. Obviamente, Zhao Feng teve que demonstrar extremo talento na configuração de matrizes para provar que tinha o direito de entrar. Deixando o velho Zhan, os 7 livros surgiram na mente de Zhao Feng. Os livros progrediram de fácil para difícil. Dos 7, matriz iniciante era o mais fácil, não havia muita compreensão necessária. A pessoa só precisava memorizá-lo e, somente com isso, 70 a 80% seriam aprendidos. Quando Zhao Feng retornou ao seu pátio, ele havia aprendido o primeiro livro, Matriz Iniciante. O próximo foi As 49 Matrizes para Iniciantes, que deu ao leitor um conhecimento básico sobre matrizes. Se fosse outra pessoa, ela precisaria de pelo menos de 2 a 3 anos para entender esses livros. Até mesmo um gênio precisaria de alguns meses. A partir dos segundo livros, Zhao Feng começou a sentir que a história se tornou difícil. De um certo ponto de vista, o velho Zhan estava dificultando as coisas ao lhe dar esses 7 livros. Essa era uma tarefa impossível para um prodígio normal, mas Zhao Feng ainda tentou compreender todos eles. O segundo livro, As 49 Matrizes para Iniciantes, também não era tão difícil, ele provavelmente conseguiria terminá-lo até hoje à noite. Mas enquanto tentava obter iluminação com eles, Zhao Feng percebeu algo. O Imagem de Peixe Ilusória tinha similaridades com o conteúdo desses livros, como se eles tivessem a mesma origem. Isso também significava que se ele tentasse compreender os livros Imagem de Peixe Ilusória e Matrizes ao mesmo tempo, seria mais rápido. A excitação brilhou nos olhos de Zhao Feng, era como se ele quisesse engoli-los de uma só vez. Mas uma notícia naquela tarde o fez parar. O discípulo interno substituto Zhao Feng, o discípulo substituto Xiao San classificado em 16º lugar desafiou você e lutará com você em 3 dias. Esta notícia veio da divisão Salão Externo. Desafiante, Xiao San, 16º colocado. Desafiados, Zhao Feng, classificado em 13º. Este Xiao San está realmente me desafiando? Zhao Feng jogou a carta para o lado e não levou isso a sério. Mas logo, a princesa Yumenxian chegou. Você deve ter cuidado com Xiao San. Ele treinou a habilidade da família Xiao, técnica da espada do sol flamejante, que é uma versão simplificada da habilidade mortal de classe média do clã da lua quebrada, Manual do Sol Flamejante. Depois de entrar no clã, ele gastou muitas pedras de cristal primordial e conseguiu uma cópia completa do Manual do Sol Flamejante por meio de suas conexões. Desde que ele conseguiu este manual, seu cultivo aumentou aos trancos e barrancos. Com seu cultivo de meio passo do reino ascensionado, ele tem a habilidade de desafiar o top 10. E o Menxian disse solenemente. Habilidade mortal de classe média? Ao ouvir isso, até Zhao Feng ficou um pouco comovido. Habilidades mortais eram artes marciais sagradas no mundo mortal e eram divididas em baixa, média, alta e alta, e a diferença entre cada nível era enorme, era a diferença entre as nuvens e a lama. As habilidades mortais de classe máxima foram o que tornaram o clã Lua Quebrada famoso, seu poder não poderia ser imaginado. Se alguém perguntasse o quão forte era uma habilidade mortal de classe média, então seria necessário mencionar a técnica ondulante de Beimoi.
Naquela época, quando eles estavam lutando no Palácio Guanjun, Bei Moi derrotou Nan Gongfan, Yang Qinshan, Ao Feng e os outros com apenas um movimento. Naquela época, Yang Qinshan, Nan Gongfan e Zhao Feng aprenderam artes marciais sagradas, embora houvesse uma pequena diferença entre seus cultivos, não era grande. Depois de entrar no clãs, Ao Feng começou a perceber que a técnica ondulante de Bei Moi deveria ser uma habilidade mortal de classe média. E agora, o oponente de Zhao Feng também tinha uma habilidade mortal de classe média e havia alcançado o meio passo, Reino Ascensionado. As habilidades mortais de classe média são muito difíceis para alguém aprender no Reino Ascensionado, então quão alto Xiao San poderia ter alcançado no Manual do Sol Flamejante? Uma onda de confiança surgiu de Zhao Feng. A menos que Xiao San fosse tão talentoso quanto Bei Moi, ele não teria alcançado um nível alto. Ao ver a reação de Zhao Feng, Yu Menxian ficou apenas um pouco surpresa, pois ela havia conhecido a atitude de Zhao Feng nos últimos dias. Há ainda mais uma coisa. Yu Menxian disse após uma ligeira hesitação. Fale. Zhao Feng respondeu imediatamente. É assim. A situação dos seus dois irmãos não é exatamente boa, você sabia disso. Yu Menxian disse cuidadosamente. Nan Gongfan e Yang Qinshan? O que aconteceu? A expressão de Zhao Feng mudou ligeiramente. Logos, Ao Feng e Yu Menxian chegaram onde os discípulos externos viviam. Zhao Feng já havia vivido neste lugar anteriormente porque ele era um discípulo externo normal. Zhao Feng chegou ao quarto de Yang Qinshan, então ele bateu e abriu a porta. O que ele viu foi um rosto magro. Yang Qinshan parou ao ver Zhao Feng e estava prestes a dizer algo, mas cuspiu um bocado de sangue. Irmão Yang. Zhao Feng imediatamente deu a Yang Qinshan uma pílula de sangue que ele havia recebido na divisão grama-madeira. Depois de tomar a pílula, Yang Qinshan começou a se sentir um pouco melhor. Então Nan Gongfan, o vizinho, entrou. Em vez de ser ferido internamente como Yang Qinshan, Nan Gongfan havia sofrido ferimentos externos. Depois de um pouco de questionamentos, Ao Feng descobriu que os dois estavam sendo intimidados por alguns discípulos internos substitutos, liderados por Ouyuan. Esses bastardos vêm e nos causam problemas de propósito quando não tem nada para fazer. Nan Gongfan disse com uma expressão sombria. Logos, Ao Feng entendeu o que havia acontecido. Quando ele derrotou Ji Fengjun naquele dia e estabeleceu sua força, os dois começaram a ter vidas estáveis, mas a boa cena não durou muito. 4 a 5 dias atrás, Ouyuan e os irmãos Hong, classificados em 8º e 9º, começaram a causar problemas para eles. Em apenas alguns dias, Nan Gongfan e Yang Qinshan não tinham mais vontade de cultivar ou trabalhar. Ouyuan só apareceu algumas vezes, foram os irmãos Hong que atacaram principalmente. Os irmãos Hong eram gêmeos e se chamavam Hong San e Hong Si, respectivamente. O par de gêmeos tinha muito talento e já estava classificado em 8º e 9º lugar há muito tempo. Por que você não me contou antes? Zhao Feng tentou suprimir sua raiva. Nan Gongfan e Yang Qinshan tinham olhares de vergonha e amargura. Estávamos com medo de atrapalhar o irmão Zhao e pensamos que poderíamos aguentar por um tempo. Nan Gongfan abaixou a cabeça e ficou com medo de olhar Zhao Feng nos olhos. Parece que preciso encontrar uma maneira melhor que dure mais. Zhao Feng levantou-se lentamente enquanto uma luz fria brilhava em seus olhos. As expressões de Nan Gongfan e Yang Qinshan mudaram dramaticamente. Irmão Zhao, não seja precipitado. Ouyuan desafiou o 3º lugar alguns dias atrás e venceu. 3º lugar. Esse era o nível mais alto dos discípulos externos, eles estavam a apenas meia linha de se tornarem discípulos internos. A ansiedade apareceu no rosto de Yu Menxi enquanto ela tentava impedir Zhao Feng de fazer algo precipitado. Relaxe, esse era meu objetivo original de qualquer maneira. A voz de Zhao Feng estava cheia de compostura. Yu Menxian percebeu que seus olhos estavam frios e calmos, não havia sinal de precipitação. Além disso, Yu Menxian nunca tinha visto Zhao Feng fazer algo precipitado, era como se tudo estivesse sob seu controle. A figura de Zhao Feng ficou borrada enquanto ele se dirigia para uma determinada direção. Irmão Zhao! Aonde você está indo? Os 3 atrás dele gritaram enquanto seguiam. Para a divisão do salão externo. A voz de Zhao Feng estava cheia de fria intenção assassina. Em pouco tempo, Ao Feng chegou à divisão do salão externo. A divisão do salão externo era responsável por todos os discípulos externos e como eles eram tratados. O dia está tarde. Por que você está aqui? Um velho do reino ascensionado perguntou enquanto suas sobrancelhas se erguiam. Desafiando um discípulo interno substituto. Disse Zhao Feng. Seu nome. O olhar do velho, que estava no reino ascensionado, voltou-se para Zhao Feng. Desafiando o 9º lugar. Hong Si. Desafiando o 8º lugar. Hong San. Desafiando o 3º lugar. Ouyuan. Uma voz cheia de intenção assassina e frieza ecoou pelo salão. O que? O globo ocular do velho girou enquanto ele exclamou.
Não há nenhuma regra dizendo que você pode desafiar todos eles. Ao mesmo tempo, as expressões de Yumenxian, Nangonfan e Yang Qinshan, que tinham acabado de alcançá-los, mudaram. Isso foi muito louco. Irmão Zhao. Sob seus gritos de choque, eles perceberam que não havia sinal de que Zhao Feng estava perdendo as emoções. Seria um choque para todos se alguém decidisse desafiar o nono, o oitavo e o terceiro lugar ao mesmo tempo. Não. Isso não vai de acordo com as regras. O velho no reino acendido balançou a cabeça. Zhao Feng permaneceu imóvel, como se não quisesse. Ele queria desafiar todos os três de uma vez porque economizaria tempo. Mas se isso não fosse possível, tudo o que ele poderia fazer era lutar com um de cada vez. No momento em que Zhao Feng estava prestes a desistir. Concorde com os termos dele. Uma voz fria e arrogante soou das profundezas do salão, como se fosse um deus. Fim dos capítulos do 123 ao 125. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!